Estamos aqui com essas mulheres super especiais, inspiradoras, por isso que o nosso tema nosso tema é Mulheres Inspiradoras, desse mês de março, que traz a trajetória de luta das mulheres. Eu achei bem interessante ouvir esses dias alguém falando que não é um dia apenas de comemoração ou um dia romântico, é um dia de luta, para ser lembrado como luta. Eu estou aqui com essas mulheres maravilhosas, cada uma de uma representatividade diferente, mulheres muito parecidas e muito diferentes ao mesmo tempo, que são de segmentos diferentes, mas que têm uma trajetória de vida especial, importante e que é importante de compartilhar com todos nós e com todo mundo que está nos assistindo. Então, muito obrigada pela presença e pela participação de vocês. Quero começar aqui com a dona Rita, que está conosco, que tem uma trajetória de vida aí bem bacana. Eu sou suspeita para falar que conheço ela há muito tempo. Sei da mulher, da mãe, da agora avó, da esposa que é e agora prefeita da nossa cidade. É um prazer tê-la comigo. Da mesma forma, Tati, aqui eu quero cumprimentar você. Muito obrigada pelo convite. Muito me honra esse espaço de fala. A companhia de mulheres tão lindas e tão inspiradoras aqui. Flávia, Juscelia, Rosângela, doutora Annelise. E é isso mesmo, eu acho que nós temos que falar para a população e nos colocarmos, né? Como você falou, mês de março, Dia Internacional da Mulher, mas nós vivemos uma vida de lutas para termos conquistas. Você veja, até o ano de 1965, a mulher, para votar, depois que foi permitido o voto feminino, ela precisava da autorização do marido. Então, você veja, é de poucos anos para cá que nós temos direito a algo tão democrático, que é o voto, sem ter autorização do marido. Então, nós vivemos uma sociedade que nós fomos colocadas por muitos anos naquela função. Eu acho horrível aquela frase. Atrás de um homem tem sempre uma forte mulher. Atrás, não. Do lado, muitas vezes na frente, em várias situações, puxando. Hoje a gente se vê forte emocionalmente. Eu brinco que eu sou, na minha casa, é só cueca. Um marido e 2 filhos homens. E muitas vezes eu me vejo a âncora. Tenho filhos já casados, doutora Annelise, e quando meu mais velho me manda uma frase assim, mãe, eu sei que vem bomba por ali. Então, eu quero cumprimentar a todos vocês, agradecer a companhia e que a gente possa sempre dividir, trocar e ocupar nossos espaços. Com certeza. Hoje, pela manhã, eu passando o olho ali pelo Instagram e vi uma reportagem sobre a primeira mulher maratonista, que foi em 1967, se eu não me engano, e ela se inscreveu como homem, colocou só as iniciais e eles pensaram que era homem, então ela foi. Era um dia frio, ela usou capuz e ela correu. Quando o idealizador da maratona percebeu, porque era um ônibus da imprensa, ele correu atrás dela, tentando impedir ela de terminar a corrida, porque naquela época eles imaginavam que uma mulher só poderia correr 2 quilômetros, no máximo, e não participavam de maratonas. Ele fez isso, ele foi atrás dela, empurrou, ela estava correndo com o namorado e com o treinador, e as pessoas percebendo que ele fez isso, eles tiraram o idealizador, tudo isso filmado, fotografado pela imprensa, e deixaram ela terminar a corrida. E ela falou, eu tenho que terminar, nem que seja de joelhos, para provar que uma mulher consegue correr uma maratona. E hoje aqui eu tenho aqui algumas corredoras também, doutora Annelise, a Flávia, correm também, joga vôlei, além de ser assistente social, engajada nas causas aí. Sempre que eu converso com ela, ela tem sempre uma posição muito forte, muito franca com relação às políticas de direito das mulheres e de todos. E a doutora Annelise, essa fofa que é nossa gine querida, nossa ginecologista, que nos trata como princesas e é uma corredora também, e é sempre engajada, sempre tem uma palavra de apoio, de amizade, e a rede social dela também é repleta de palavras de carinho para as mulheres. Quero cumprimentar tanto a doutora Annelise como a Flávia, fiquem à vontade. Posso falar? Pode falar, deve falar. Essa Rubia é parceira de trabalho, dona Rita, é um prazer estar com você. Nossa, com a Põe o microfone bem pertinho. Aí.
Para mim, na verdade, é uma honra mesmo estar próxima da senhora. Fazia tempo já que precisava desse encontro. Tire o senhor e a dona É só o respeito seguido, né, a Tati, mas vocês, meninas, obrigada pela companhia. Tati, eu acho que mais importante do que tudo são as mulheres que fazem, né, dona Rita, porque é muito difícil. Quando você é convidada para as coisas, mas a pessoa que se expõe não é fácil, né, Tati? Não é fácil. Aquela que está na frente da liderança e ela faz e acontece, né? Então, é um prazer para mim, tá? Eu sou ginecologista já em Telêmaco desde 2017, então já peguei algumas histórias aqui. Meu público 100% feminino, então eu escuto mulheres de todas as idades, de todas as formas, né, Rô? Nesse tempo que eu e a Rô, a gente está trabalhando junto, a gente sabe que são lágrimas, são risadas e são ombros divididos, né? Desde o abraço na porta por um choro, né, Rô? Quantas vezes a gente já viu isso? Então, e até pegando o gancho da dona Rita sobre o voto, a laqueadura recentemente não tem também mais a assinatura do parceiro, porque antes tinha que ter. Então, às vezes, a mulher já estava num outro relacionamento e ela não sabia exatamente como que ela poderia fazer aquilo. Era também uma exposição para ela. Então, assim, já foi uma coisa muito importante. A mulher resolvendo aquilo que ela pode. Né? O corpo dela, né? Dela, né? E, então, isso é uma coisa muito gratificante para a gente estar debatendo aqui. Tá um prazer. Com certeza. Flavinha, fala um pouquinho da sua corrida. Então, a doutora Anne, eu vejo, a doutora Anne é como eu. Não é profissional, mas insiste. É uma luta. É uma luta diária. Uma luta diária. Então, primeiro eu quero agradecer também, né, Tati, o convite para estar aqui. É uma honra, é um prazer com mulheres tão fortes, tão incríveis. E eu fico lisonjeada, né, pelo convite, por estar aqui também. Então, na verdade, eu estou voltando para a corrida agora. Eu tento praticar, né? Eu digo aí, estou no crossfit, no vôlei, na corrida. Mas tudo aí, eu entendo a importância do esporte, né? Para a questão tanto de saúde física, mental, a própria questão da convivência, né? Até falando sobre questão, né, sobre o tema aqui do podcast, que são mulheres incríveis. Quantas mulheres incríveis eu conheci na corrida, no vôlei, no crossfit. Então, acredito que, para mim, a prática do esporte vai além, né, dessa questão amplia a rede do de amizade físico, da até gente. porque meu desempenho não é dos melhores, meu condicionamento físico não é dos melhores. Então, é muito mais um espaço mesmo ali de socialização, de convivência, né, com outras pessoas, e eu acredito que isso é muito importante, principalmente para as mulheres, né? Acaba sendo difícil por conta de todas as tarefas, da sobrecarga, enfim, mas eu acredito que é um espaço muito importante, até para conseguir um pouco ali, né, dar uma aliviada, uma desestressada de tantas tarefas, é trabalho, é casa, é filho, enfim. Então, acredito que a atividade física vai além, né, dessa questão realmente do físico, do corpo, né, enfim, da estética. Da estética, exatamente. É o bem-estar total. Sim, o bem-estar total. E também temos aqui a Juscelia, nossa querida, que nos gentilmente forneceu a sala aqui da Sensupeg, a qual eu agradeço muito. A Juscelia tem um grupo de mulheres que ela incentiva, que ela apoia, que ela ajuda, que ela dá carona, que ela leva, que ela traz, que ela busca, que ela leva para Santa Catarina. Enfim, uma mulher super engajada aí também, e ela sempre está comigo, sempre conversa comigo. Quando não estamos juntas, ela está mandando mensagem, querendo saber se está tudo bem. E isso é apoio de mulheres. A gente fala assim, como que você é amigo do outro? Como que você demonstra a sua amizade? É quando aquela pessoa realmente precisa. Que de vez em quando dar um oi, tomar um café é uma coisa. Agora, quando aquela pessoa realmente precisa, isso é uma amizade verdadeira. Então, Ju está aqui representando essa amizade verdadeira e representando também esse grupo de mulheres que ela incentiva, apoia, treina, ajuda. Prazer tê-la. Obrigada, Tati. Muito obrigada pela presença também aqui no nosso espaço. É uma honra receber a nossa prefeita. Imagina, vocês, eu que... mulheres que nos inspiram aqui em Telêmaco Borba. Eu estou há 22 anos aqui em Telêmaco Borba, escolhi essa cidade para morar e vir para cá desenvolver um grupo de meninas cantoras da Clabin, que hoje eu encontro elas na rua já casadas, algumas já
né? Já tem Teve até família, candidata à rainha. Candidata à rainha, e eu vejo, né, que ao longo desses anos eu fui construindo um legado, né? E desde 2015, então, eu venho buscando essa ajuda para as mulheres através de treinamento comportamental. E eu vejo, né, o quanto que tem mulheres feridas, desacreditadas muitas vezes por crenças limitantes ou por relacionamentos abusivos. Então ali eu trabalho a autoestima, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento. E eu falo que eu trabalho com a leveza da música e com a firmeza de uma treinadora. E ali eu não faço só a regência de música, eu faço regência de vidas. E para mim é assim um presente de Deus poder estar com pessoas e ser considerada como uma amizade verdadeira, como ela falou. Porque o servir é do coração, né? A gente não pode servir com intenções, mas sim de todo o nosso coração. E essas são sementes que a gente planta e a colheita sempre chega. Muito obrigada, Tati. Com certeza. Com a gente aqui a Rosângela, vereadora, a Rô, enfermeira, que está meio tudo atrelado aí, né, Rô? O que até depois eu gostaria até de um parecer da dona Rita também. Ontem pela manhã tivemos as Mães Guardiãs, o lançamento do projeto, e a palestrante falou uma coisa que também me deixou pensativa. Ela perguntou quantas tinham sido candidatas ali dentro do grupo que estava ali, quantas vereadoras tinham, enfim. E aí, muito poucas. Muito. Assim, candidatas pouquíssimas, né? 2, eu acho. E ela falou que é importante que tenham mulheres que escrevam, mas tem que ter mulheres também que determinam, tanto do legislativo quanto do executivo. A gente precisa de mulheres engajadas dentro desse projeto para ajudar mulheres. E que importante ter mulheres na política também. A gente se assusta um pouco quando fala em política, se candidatar, se colocar à avaliação do outro, que foi uma coisa que comentávamos aqui também, porque a gente não é só julgada por estar ali no meio político, mas a sua vida toda é colocada em julgamento. Então, sinal de fortaleza vocês estarem diante de uma situação tão complicada e, ao mesmo tempo, demonstrar tanta força. Prazer tê-la comigo também. Prazer, Tati. Quero dizer um oi aqui. Gente, como é bom ver os olhos brilhando de mulheres tão lindas aqui, né, gente? Isso é magnífico. Ju, você é maravilhosa. Eu sou sua fã. Muito tempo. Rita, você... minha inspiração, sabe? Da mesma forma. A Rita, eu lembro da Rita, gente, eu entrei na prefeitura, tinha 19 anos, e a Rita tinha uma farmácia, do outro lado da rua. lá do outro lado da rua, era esse o nome da farmácia. E tinha uma senhorinha que tinha um barzinho, lembra? A lanchonete. Isso. Onde é o Gomes hoje em dia, né? Naquela era região o seu ali. Estevão, Isso né? mesmo. E eu ia ali no seu Estevão, comprava um pastel, mas já ia ali na farmácia, então, ali na frente do SUS velho, né, Rita? E eu comecei ali a minha história, né? História que marcou minha vida. Eu sempre falo na minha mãe, que minha mãe foi a minha maior inspiração. A minha mãe foi tudo para mim. A minha mãe me pegava na mão e me levava para os cursos dela. E eu ficava ali, né, comendinho embaixo das carteiras. Minha mãe era professora. E aquilo foi uma inspiração o resto, acho que, da minha vida. Eu nunca levo a minha vida, eu nunca levo a minha história sem falar nela, na minha mãe. A minha mãe foi a minha grande inspiração. Tati, agora você falando ontem que teve o evento das Mães Guardiãs, eu não pude estar, a Rita sabe, eu estava um curso em Curitiba, muito proveitoso. Eu conheci a Casa da Mulher Brasileira em Curitiba. São poucas no Brasil. São poucas, muito 12. poucas no Brasil, são 12 exatamente. casas no Brasil inteiro. Gente, é um espetáculo. 24 horas funcionando, né, acolhendo mulheres, acolhendo os filhos. Ali tem polícia militar, ali tem guarda municipal para atender as mulheres. Eles acolhem até os pets, porque quando vai... até os pets são gente, acolhidos. Eu fiquei muito... Nossa, eu saí de lá, assim, abrilhantada, né? Com tudo que eu conheci. Trouxe, claro, conhecimento para cá. E eu acho que a gente tem muito para se doar nisso aí, né? A política em si foi a terceira tentativa minha, Ju.
né? Eu já tinha saído candidata. A primeira vez, Rita, eu tive 366 votos. Muito bom. Meu Deus, pela primeira vez, eu e minha mãe fazendo campanha, né? A minha mãe foi rever os amigos, né, lá, porque eu falo, gente, eu nasci na terra da Clabin, né? Na Campina dos Pulpos, minha mãe era professora, o meu pai, doutora, trabalhava na Moradia, ele era pintor, sabe? E assim, a gente traz esse legado lá de trás, porque eu ainda tenho pessoas que falam que saudade da Dona Rose, ela foi professora dos meus filhos, eu fui aluna da sua mãe, né? Então aquilo ali tudo traz algo pra gente que não tem, né? É um valor muito grande para mim. Quando falo, eu fui aluno da tua mãe. Nossa, a Dona Rose foi uma professora muito boa, né? Teu pai, né? Nossa, teu pai trabalhava lá na Moradia, era pintor das casas da Clabin, né? Então, isso é algo muito gratificante pra gente. Mas a política veio assim na minha vida, baf! Né, doutora? Eu falo, doutora do céu, não sei como que eu fui entrar nisso aí. Mas estamos aí, né? Eu fui formada, a minha primeira formação foi auxiliar de enfermagem, gente. Deslocou uma escola do estado, Centro Formador, Recurso Munhoz, Caetano da Rocha Neto. Aqui não tinha escola. Dr. Feitosa, falecido Dr. Feitosa, doou, Rita, uma parte da pediatria para ter as aulas. Então, assim, uma parte da pediatria ficou para a gente estudar, né? Dr. Braga foi meu professor, mas naquela época não existia auxiliar de enfermagem formado na cidade, doutora. Era tipo assim, você quer ser enfermeiro? Vem aqui que eu vou te ensinar. A enfermeira era a Marta Schreiber. Olha só, eu estou relembrando lá. Né, era assim que acontecia. Aí, quando deslocou essa escola para cá, doutora, como eu queria ser enfermeira desde quando era criança, né? Eu não sei nem como que deu tudo certo, acabou que eu fiz, Jô. Entendeu? 1998. 97, 98, isso. Eu tinha 19 anos. E daí, eu fiz esse curso. Meu primeiro concurso, eu passei em 12º lugar. Você lembra do Chico, Rita? Lembro, claro que lembro da Regional de Saúde. Nossa, o nosso eterno enfermeiro, o Chico. E ele foi um que aplicou a prova prática. E eu tirei 9 na prova prática, Rita. Nossa, e passei em 12º lugar. E a minha história começou aí, na prefeitura, municipal de Telêmaco Borba. 1998, Flavinha, eu passei. Não sabia, eu falo assim, gente, eu não sei nem por onde que a galinha mija, como que eu vou atender os outros, Rita do céu. E com o passar dos anos, chegou até aqui, né? Estou até aqui. É uma evolução. Uma evolução. E até isso que, quando o seu pé foi para a política, naturalmente, quando você está envolvido com uma comunidade e que você presta um serviço para essa comunidade, a comunidade já te entende como servidor, servidora, servidora. E você acaba se engajando no movimento político, porque você começa a perceber que há dificuldades que precisam ser sanadas e precisa ter um movimento político para isso. Eu era muito contra. Eu tinha um ex-marido que falava assim, a política movimenta as coisas. Eu falei, eu não gosto de política, mas não é assim. Ela é necessária. Ela é necessária. E a gente precisa gostar dela para entendê-la. A mulher já se reconhece assim, Rita? Você veja, esse ano nós tivemos no Paraná mais de 11 mil mulheres candidatas. 796 mulheres foram eleitas. Muito pouco. 37 prefeitas apenas no Paraná. Né? E eu fui também num encontro esses dias na Assembleia Legislativa, convidado pelo presidente atual, o deputado Alexandre Cury, e gostei muito de uma fala que eu até ontem falei no evento das Mães Guardiãs. Enquanto quisermos projetos para mulheres, principalmente na área de proteção à mulher em situação de violência, se esse projeto não for elaborado por uma mulher, desconfie. Se esse projeto não for executado, direcionado por mulheres, também desconfie. Então, nós vivemos num mundo onde as políticas públicas foram desenhadas por homens, na sua grande maioria. E o mundo político ainda é maciçamente
masculino. Existe uma cláusula lá de cumprir nas eleições um percentual que tem que ser mulheres. E muitas vezes a gente vê que muitas entram para fechar o pacote. Então, eu estava falando para o Pedro, um pouquinho lá dentro. Eu fui cobrada quando, da montagem do grupo de secretários, nossa, imaginava que uma prefeita traria um número maior de mulheres. Mas falo e repito, eu sou muito clara nos meus sentimentos. Se foi uma coisa que eu saí de legado, doutora, nessa campanha, eu saí um pouco machucada. Eu achei, Flávia, que quando uma mulher se lançasse, porque eu não sou só a primeira prefeita, eu não sou só a primeira vice-prefeita de Telêmaco Borba, eu fui a primeira mulher que saiu candidata a prefeita. Então, eu imaginava que as mulheres iam tomar isso para si também. Poxa vida, eu agora vou ter vez e voz, eu vou ser representado por uma mulher, né? Então, e até nesse encontro dizendo assim, nós somos a maioria votante no Brasil, e se mulheres votassem mulheres, nós teríamos uma política muito mais paritária, mas não. A própria mulher, ela não valoriza a voz da outra, né? Então, dentro daquele universo que me acompanhou, tanto que nós elegemos 2 vereadoras, vereadora Elise e vereadora Rosângela. Poderia ser muito mais, são 13 vagas dentro do nosso legislativo. Mas muito poucas foram para o fronte de verdade. Sim. Entenderam o que era uma campanha eleitoral, foram ouvir os anseios da população e foram entregar também os seus projetos. Porque hoje a população não é mais massa de manobra, que antigamente ela ia onde... Não, ela quer entender. Ela já não vota só pelo voto gratidão, ela vota pelo voto esperança. O que você pode apresentar para mim que a minha vida possa ser diferente? Então, eu lá atrás, quando começou o ano passado, que era o ano eleitoral, eu achava que as mulheres iam tomar para si, dizer assim, não. É claro, eu ouvi muitas vezes a frase, você me representa, mas no movimento político mesmo, de enfrentamento, sabe, de pegar o touro à unha, faltou, sabe? Então, e eu não estou criticando. Talvez nos falte maturidade para isso. Maturidade para entender que política é isso que você falou da Flávia, garantia de direitos. Para mim, política não é favor, não é assistencialismo, não é caridade, é garantia de direitos. Então, a hora que você entender que você é um agente público, que você vai representar uma classe, que você vai representar uma cidade, você vai brigar por políticas públicas sérias. Então, e também me entristeço quando a pessoa diz assim, mas você não vai atender a minha demanda individual? Não. A minha proposta é coletiva. Eu não vim aqui para atender demandas individuais. Então, é uma reclamação. Hoje, a minha agenda, nem 3 meses eu dou conta da minha agenda, porque tem muitas pessoas que querem ir lá só para contar o seu problema. Ela não vai lá defender uma questão de um grupo. E eu não estou tendo como atender a questão da individualidade. Eu atendo instituições, eu atendo grupos, eu atendo projetos, porque eu acho que é para isso que eu me dispus, né? Então, eu torço para que cada vez mais as mulheres tenham vez e voz de verdade, que haja essa paridade, para que daqui a alguns anos a gente não seja só aquela minoria cumpridora de cotas, né? Exatamente. Então, aí, mulherada, estamos convidando vocês aí nos próximos movimentos. Se coloquem de verdade. Nosso país precisa, nossa cidade precisa, nós precisamos de mais mulheres. Entender esse papel também. Exatamente. Às vezes a pessoa se candidata, e isso digo de homens e mulheres, pensando em si. Aí o projeto é dele, né? O projeto não é da população ou não é de uma comunidade. Então, falta observação também desses candidatos para se posicionarem diante da população com projetos palpáveis, que realmente vão para frente. Mas, assim, a gente já sabe, vê, observa todas as mulheres que estão aqui, mulheres fortes, decididas, comprometidas, mas conversava com a doutora Annelise há um tempo atrás sobre vulnerabilidade. E como todas as mulheres aqui, ó, o que era a conversa antes de começarmos, né? A Ju conversando com a dona Rita sobre cuidados domésticos. Todas temos. Porque todas temos. Eu deixei minha roupa no varal antes de sair de casa.
depois eu vou chegar, vou ter que colocar outra roupa que eu deixei batendo. Então, esse movimento da mulher estar dentro da sociedade, ser emocional, porque somos, né, seres mais emocionais do que os homens, e desse olhar sensível para outra mulher, ou para outro homem, ou para outra criança, enfim, para outra pessoa. E esse monte de coisas que a gente é bombardeada diariamente, que você precisa ser forte, que você precisa estar bem, que você precisa receber, que você precisa falar. E aí eu queria seu parecer aí, doutora Anne, sobre o que a gente já conversou sobre vulnerabilidade. Depois quero ouvir também a Ju falando sobre isso, porque ela recebe mulheres muito vulneráveis também, que estão, aliás, todas nós somos, mas que elas estão mais sensíveis a isso. Sabe que o que eu observo muito, prefeita, é assim, as mulheres, elas acabam hoje mudando um pouco o roteiro das coisas, assim, sem perceber, né? Por quê? Porque elas não querem ir para o confronto mesmo. E eu lembro que eu escutei de uma paciente, ela é terapeuta, e ela falando sobre a maternidade dela. Ela falou, Anne, após a maternidade, isso aflora problemas bons e ruins dentro de uma mulher. E nem todas vão ter a inteligência emocional de confrontar isso. Então, eu vejo que hoje esses encontros que temos é muito mais para a gente pensar que as mulheres precisam de posicionamento real. Mas não um posicionamento de simplesmente entender a posição de sociedade, de voz, mas aquela sensibilidade pela outra mulher, pela sua história como mulher. Poxa vida, é a prefeita é a dona Rita, mas é a mãe, é a avó, né? A Flávia, a Ju, a Rô, você, né, Tati? Eu falo, nós somos pessoas nos comunicando com pessoas. Então, a gente não pode tirar essa força que temos mesmo. Mas a mulher acabou que olhando para ela, para uma vida de performance, sem olhar um pouco para o lado, as fragilidades. Então, eu busco muito isso nelas. Perfeito. Né? Essa vida muito independente. Então, eu faço, eu aconteço, mas a fragilidade gritando em alguma coisa que ela deixa por fazer e falha. Então, assim, vamos ter críticas e, olha, é verdade, é uma mulher. Eu falo, antes eu via uma mulher sem fazer a unha, eu falava assim, nossa, gente, coitadinha, né? Igual eu. E antes eu ficava meio envergonhada, agora eu falo, ela vai olhar, a mulher vai olhar e vai falar assim, puxa vida, eu sei da sua correria. Eu sei que é difícil. Porque tem tudo isso, né? Você Tem precisa tudo ser boa isso. profissional, você precisa estar com uma aparência ok, unhas feitas, cabelo feito, tudo ok, roupa Então, ok. Até que ponto a gente mesmo tem se posicionado dessa forma, né? Em que momento a gente se perdeu como mulher mesmo? Então, os valores precisam ser retomados e isso vem com as nossas fraquezas também. Sim. O olhar além do nosso julgamento, as nossas óticas às vezes são muito pesadas com as outras, né? Eu acho que daqui, só um pouquinho, daqui talvez eu seja a única avó, né? Tenho 61 anos e do meu filho mais velho tem um casalzinho. E a Alice, minha neta de 6 anos, ela é muito antenada, Inteligente. sabe? E ela, para ela, a referência da avó ter chego aonde chegou, nossa, sabe? Ela demonstra pequenininha. Esses dias ela foi almoçar lá em casa, era feriado, eu fiz o almoço, a comida que eles gostam. Ela sentou do meu lado e falou assim, estou ao lado da prefeitinha. Ela é terrível, né? Mas assim, eu acho, né? Eu tenho certeza que foi uma escolha que eu fiz. Eu sou farmacêutica bioquímica, me aposentei já da minha profissão há cerca de 2 anos, dei baixa na carteira do Conselho Regional de Farmácia quando me aposentei, ou seja, fazem 20 anos que eu estou na vida pública e continuava ligada, porque a minha profissão, eu sou farmacêutica, né? Sim, estou num cargo político. E esse legado, Flávia, de você ver nos olhos de uma criança, sentir orgulhosa de dizer assim, se a minha avó chegou, eu também posso chegar. E ela é uma próxima geração. Exatamente. Né, eu acho que aquilo que nós fazemos importa mais do que aquilo que nós falamos. Exato. Então, quando eu olho aquele olhar da Alice, do Francisco de forma diferente, na noite da posse, o Francisco me emocionou muito, porque ele falou assim, ele gosta muito de futebol, meninos. E daí ele falou assim, vó, eu tô com a mesma sensação do que quando eu vou cobrar um pênalti. Meu coração está na boca, vó. Só de ficar aqui esperando tua posse. Só por isso valeria a pena. Então, quando eu encontro crianças, eu conheci uma menininha que esses dias falou assim,
você existe mesmo? Eu não acreditava que você existia, eu pensei que você morava em outro país. Então, as crianças também, elas estão se sentindo representadas. As né? meninas. Daqui a alguns dias, Rô vai para os departamentos pela primeira vez, aquele quadro oficial, que pela primeira vez, depois de 9 prefeitos homens, é uma primeira prefeita mulher. Né? Então, é muito significativo. Eu vejo isso significativo não por mim, mas por uma população que esteve madura o suficiente para fazer uma escolha diferente. Né? Verdade. Mas, assim, com todo esse cuidado, a Rita, vó, como a gente já falou no início, né? Vó, mãe, prefeita, e eu lembro que esses dias ela comentou, eu estava passando a camisa do Eros e falando de política. E falando de Recebi política. um candidato lá passando roupa então, e você fazendo quer falar comigo? política. Você fala comigo, mas Mas eu eu vou tenho que continuar passar a passando a roupa. roupa. Então, isso é essa vulnerabilidade mesmo. Eu estou pronta para tudo. Eu sei que tem momentos também que a energia vai baixar, que vai cansar, precisa desse momento de Eu fiz descanso. um quadro de pneumonia após a eleição. Né? Eu lembro disso também, né, que foi um quadro que precisou de muito cuidado. O corpo cobra, né? Cobra demais, porque uma hora, se você não para, o teu corpo faz você parar. Né? Ele faz. E a Ju trabalha com essas mulheres também aí tão decididas, fortes, mas que em algum momento o corpo manda parar. É verdade. Eu comecei a trabalhar com os treinamentos para empresas, para, enfim, todo o público em geral. Até que chegou um dia que eu me tornei mesmo treinadora de mulheres, né? Eu vi que tinha mesmo essa demanda e eu precisei assumir mesmo esse propósito que, né, já tinha ao longo aí da minha carreira de cuidar de mulheres. E eu recebo ali mulheres que vêm muito machucadas. E quando elas vêm machucadas, causam trauma, uma crença de incapacidade, uma comparação, de se comparar com outras mulheres, começando pelos seus corpos, né? Começando pelo corpo, porque quando uma pessoa ela não consegue nem se olhar no espelho, ela não consegue ver, né, a beleza dela ou a força dela, ela começa a desanimar e isso vai causando travas. E quando eu recebo uma mulher ali que você vê que tem tudo para brilhar, potencial, mas por causa, de repente, de um divórcio, um luto, né, algo que aconteceu assim durante a sua carreira profissional que travou, eu venho, então, né, com muito zelo, com muito cuidado, muito respeito e muito estudo também nessa área, trabalhando com os treinamentos para destravar e falar, você pode continuar. O teu passado valeu como aprendizado, mas daqui para frente você pode virar essa página e começar uma vida nova, começar um novo relacionamento, começar com um novo olhar, sem tanta comparação, porque nós mulheres temos essa mania, né, de ficar comparando com outras e isso machuca. Machuca muito, porque a régua da outra não é a mesma que a minha. Cada uma tem uma história, cada uma tem uma fase, cada uma tem um processo. E também, doutora, eu recebo muitas mulheres que, às vezes, pela ausência da ajuda do homem, né, do seu companheiro, até por já não deixar mesmo, eu dou conta, com a energia masculina muito em alta. Né? Porque quando a gente vai falar de performance, em todos os sentidos, a gente precisa ter o descanso, né? A performance ela vai ser alcançada, mas precisa do descanso, sim, a pausa, né? A pausa. Então, assim, se olhar nesse sentido, e quando a gente se olha muito performática, isso é um problema, porque a gente precisa dividir os ombros. Então, assim, a mulher ela acabou vestindo uma capa de super mulher, e a ideia não é essa. Isso deveria ser desconstruído, viu? Porque deixa o homem um pouco na zona de conforto em algum sentido. Eu vejo isso nas famílias hoje. É que eu acho que é uma questão cultural também tão forte, né? De que a mulher sempre foi colocada no papel de frágil, no papel de sensível, que não dá conta. Então, talvez foi uma armadura, que ela precisou vestir, né? Para conseguir se impor numa sociedade, se impor no seu ambiente de trabalho.
E realmente, né, eu acho que a dificuldade talvez seja em dosar, o né, equilíbrio isso, a esse moderação equilíbrio, mesmo, isso. né? Porque os extremos são muito ruins, Sim. né? Perfeito, porque as pessoas esperam muito. Exatamente, a Ontem, expectativa em cima ontem é uma fala da Aham. Rita até, né, no evento que a Tati comentou, de que a mulher ela precisa fazer 3 vezes mais, ela precisa se posicionar 3 vezes mais para ter o mesmo respeito que muitas vezes um homem tem, né? Fazendo a mesma coisa, fazendo a mesma. Então eu penso que é uma questão aí histórica, né? Que a mulher foi assumindo e vestindo essa, como eu falei mesmo, essa máscara, não, de que eu sou forte, eu dou conta, mas para conseguir ter esse respeito também, conseguir se impor de alguma forma. Né? E eu queria só fazer um link da fala de vocês. Que eu te cortei. Só queria fazer um link da fala de vocês. A Rita comentou ali da questão política, né? Que nós somos, a grande maioria no Paraná, em Telêmaco também, das eleitoras são mulheres. Né? Né, felizmente, né, nós tivemos a Rita eleita, né, como nossa prefeita, enfim, mas não é a realidade da Câmara, né? São poucas mulheres. Então, eu acho que, além da questão da gente falar, enfim, no sentido de que mulheres têm que se candidatar, de que mulheres têm que, né, aí, se colocarem à disposição, eu acho que tem que ter também essa conversa, enfim, no sentido de mulheres apoiarem mulheres. Né? Porque não é o que acontece na prática. E aí são homens tomando decisão por nós, né? lá em cima. E aí a doutora Anne também comentou, né, da questão de que falta muitas vezes o olhar sensível de uma mulher em relação à outra, de entender as suas vulnerabilidades, as suas necessidades. Né? E eu vejo muito essa questão realmente a gente fala muito do machismo, a gente fala muito do homem, né? Mas de muita mulher também, né? Julgando, de mulher julgando, mulher cobrando, mulher apontando a outra mulher, né? E eu acho que essas duas questões aí estão relacionadas, né? Então, até esse espaço, né, que a Tati propôs aqui, o quanto é importante, né, para a gente falar de mulheres, né, que inspiram, de mulheres que fazem aí a diferença na sociedade, porque eu acho que é muito importante, né, porque a gente foca sempre ali na questão do homem, que o homem não valoriza, que o homem... Verdade. Mas, infelizmente, e eu venho de uma realidade, né, eu trabalho na Secretaria de Assistência, são só mulheres, né, não, são poucos homens trabalhando lá. E a gente enfrenta da mesma forma ali a questão de muitas vezes de menosprezo, né? Enfim, então isso vem infelizmente de mulheres também. Então, enquanto a gente não cultural, mudar, né? Que elas também aprenderam dessa forma, que também aprenderam, aprenderam dessa forma, né? Então, por isso que eu acho que é importante a gente se fortalecer também enquanto mulher, né? E apoiar mulheres e ser sensível às dores das mulheres também, né? Nesse ser sentido. uma rede de apoio feminina mesmo. Sim. Porque o que a gente observa é que os homens conseguem fazer isso. Se defendem muito Naturalmente. mais bem. corporativos, Se Naturalmente. defendem muito bem. Exatamente. Ontem a palestrante colocou uma coisa também sobre o ciclo da violência e quando tem o período que aquela pessoa que sofreu a violência, ela retorna. Ela não quer mais ajuda, tipo, ela fez o boletim de ocorrência e tal, e volta com o companheiro, com o agressor. E aí, a gente que está atendendo, no caso mais vocês, né, saúde, assistência social, fica com o ego ferido. Por que ela voltou? E a própria rede de apoio. Não vou ajudar mais. A gente Já deixam claro já deixa isso. claro, né? E aí que tá, né? Ela vai Aí voltar novamente. nesse retorno, arrisca acontecer até um óbito, né? Sim. Aí leva ao feminicídio. Ela colocou ontem, foi bem interessante, assim, que a gente já tinha falado Sim. sobre o ciclo da violência, lua de mel, enfim, depois vem a tensão, mas ela trouxe o olhar da sociedade, né? Porque a gente sempre fala do ciclo pensando no agressor e na vítima. Ontem ela trouxe o olhar da sociedade, né? E ela falou muito da questão das mulheres também, né? De como as mulheres estão enxergando as mulheres que sofrem violência. Mas Né? não, Foi bem às nesse vezes não sentido. entende, né? Que ela não teve o que às vezes ela teve. Eu consegui sair, mas eu tinha como levar alimento para dentro da minha casa. Eu tinha onde ficar com meus filhos, né?
Tem tudo isso também. Na verdade, O após. muitas coisas, né? É uma uma ligação sequência, emocional, é uma é uma sequência. ligação financeira. É uma baixa autoestima. Baixa né? autoestima, porque porque isso o é homem difícil a pessoa faz acreditar que ela vai isso. conseguir, né? O E a homem própria tem fase esse poder, da- né, de Tem. mexer. A própria fase da lua de mel, ela tem todo um envolvimento ali, né? Emocional, psicológico. O homem promete de novo mundos E é flores. né? Não e vou é fazer flores, novamente. É tudo. né? Então é muito complexo. Vocês falando isso, tem uma palestra no TEDx até falando sobre a Lei Maria da Penha. Vocês sabem sobre a Maria da Penha, né? Ela é uma mulher, ela é viva hoje, ela está numa cadeira de roda. Cadeirante, né? Aham, e ela é uma farmacêutica, Isso mesmo. muito bem sucedida, inclusive, né? Ela tem um livro, aquele livro Sobrevivi, Contei. Eu li recente, não estou me lembrando exatamente do título, mas o que a gente precisa entender, a mulher não casou com um sapo, ela casou com um príncipe. Então, calma, quando a gente vai falar assim, meu Deus, ela está na lua de mel e ela vai voltou voltar com e eu ele. não acredito. Calma, a mulher vai acreditar que ela vai voltar. Então, isso que a gente precisa desmistificar, ela precisa entender o ciclo que ela vive, porque a gente não consegue tirar ela do ciclo dessa tendência que a mulher tem mesmo. Eu não casei com o sapo, eu casei com o príncipe. Teoricamente é isso que a gente pensa, né? A mulher ainda vai romantizar algumas coisas. Vai justificar Pela alguns atos sensibilidade. deles, né? Então, a Maria da Penha, exatamente, ela não é vítima de agressão física. Ela é vítima de uma agressão verbal, de uma agressão de opressão, de um marido extremamente grosseiro, de uma pessoa que deixava ela não se sentir mulher. Até, assim, ela era uma mulher muito inteligente, muito independente financeiramente, se for ver, na época. Mas é isso que a gente comenta, porque às vezes tem mulheres que não estão lá no entendam público isso. da assistência social que são agredidas. Às vezes são mulheres que você olha e vê, elas são independentes financeiramente, são inteligentes, elas conseguem se posicionar, mas elas estão dentro desse ciclo de opressão aí do companheiro. De acreditar. De acreditar a no mulher, que ele ela diz ali, que ela não romantiza consegue. E são a as ideia. violências que são muito mais veladas também, né? Porque a demanda que a gente atende, que é uma demanda, digamos, em situação de vulnerabilidade socioeconômica também, infelizmente é tudo mais aberto, é tudo mais exposto. O vizinho ouve a Verdade. briga, o vizinho denuncia, né? E na questão aí, né, nas classes mais altas é muito mais velado o que acontece ali dentro de casa. Aí, é o fulano Não de quer tal, expor. que tem um nome não, ele não fez isso, né? Ele não, então acontece da mesma forma, né? Mas as violências são muito mais veladas e consequentemente mais difíceis também de serem resolvidas, da mulher ter um acompanhamento Isso. adequado O também. ex-marido da Maria da Penha é um homem vivo ainda, né, prefeito? Ele também escreveu livros sobre Que ele como- foi injustiçado. Exato. Eu E vi foram isso. quantos anos de luta até que ela conseguisse chegar e conseguir aprovar isso. E não foi uma ideia dela, né? Então, Isso. às vezes a gente imagina, Maria da Penha é uma mulher que foi... ela apanhou muito e porque alguém se compadeceu. Não, na verdade, ela era uma mulher lutou bem muito pra ter- estruturada, no sentido de ser uma mulher que estudou, que ela estava frente a uma sociedade, ela tinha filhos. E ela foi penalizada por um relacionamento mesmo, em que ela não tinha a liberdade de expor isso aos pais, inclusive, porque ela tinha pai e mãe. Ela mudou de cidade por causa do marido, Então, assim, é um contexto hoje de mulheres à frente e que a gente não imagina. É verdade. Então, É quando a gente- doloroso, mas é verdade. Doloroso. E quando teve toda essa mobilização para que isso realmente fosse aprovado, ela fala que foi surpresa para ela, porque ela já tinha até desistido, porque a gente perde um pouco da esperança. Sim. A mulher sim. tende a passar a desesperança no olhar dela. E eu já fui uma mulher muito desesperançosa, assim. Eu digo que todas nós já fomos em algum momento da nossa vida, né? Alguns momentos de desencanto, né, doutora? A desesperanças da vida, né, que a gente acaba levando para outra mulher. E a gente perde de ser consolada, e a gente perde de ouvir e falar assim, eu também já vivi isso. E junto a isso, a gente caminha com a parte hormonal de toda mulher, num ciclo fisiológico. Então, a mulher precisa verbalizar isso para o parceiro. Uma mulher que tem uma TPM que parece brincadeira e é verdade. Né? Somos hormônios.
Somos uma vida reprodutiva. Eu trago isso muito para o contexto. No consultório eu falo, olha, não vai querer competir com um parceiro que tem uma testosterona de 600 e você tem uma testosterona de 10. Você está num período reprodutivo da sua vida que você precisa verbalizar que você se sente mais exausta. Você não precisa corresponder a algumas coisas, até pelo fato de você estar cansada e o seu ciclo reprodutivo não te favorecer. Isso não é Pois quando entra na menopausa é um outro divisor de águas, né? Daí você é outra pessoa, você diz assim, meu Deus, o que aconteceu comigo? Cadê aquela energia, Exato, alteração de humor, perfeita, nós passamos, exato. tantas mudanças nosso Tantas corpo passa, né? lutas. Então, E a mulher normaliza desconforto. Né? aham. Eu É te isso que eu digo, lembrei de você falando. A gente acostuma. Ai, saiu da zona de conforto. Mulher não fica na zona de conforto. Mulher fica na zona de desconforto. Ela costuma ficar ali. Tensão com ela mesmo. E eu nunca esqueço de uma frase de uma paciente que veio para mim e ela falou: eu não sei se eu opero porque eu tô com uma perda urinária, mas assim, eu tenho 73 anos. Aí eu falei: tá, e a senhora vai viver 20 anos, vamos dizer, com qualidade. A senhora é vó, a senhora é... E a senhora vai viver assim, desconfortável, 20 anos. Por quê? Olha como as desesperanças são absurdas, né? E vocês veem muito isso na área da saúde, né, Rô? Na prática, né, doutora? E a doutora aconselha, conversa, né? Então, é difícil. A mulher, ela se colocou na situação de essa dificuldade de expor o desconforto dela. Às vezes tem vergonha, né, doutora? Às vezes a gente, para deixar elas bem à vontade. Então, assim, às vezes elas ainda se sentem fechadas, Rita. É uma coisa feminina. Todas elas falam para mim, Rô, eu não quero fazer preventivo no posto, porque lá é enfermeiro. Então, elas procuram mulheres, porque ainda se sentem envergonhadas, Ju, sabe? Então, às vezes a doutora fala, não, então vamos coletar aqui mesmo, né? Então, para já... Então, é uma coisa que faz tanto tempo que acontece, mas que há um tempo atrás eu vi uma senhora que nunca tinha feito. E ela se viu com um quadro de câncer e ela, fase terminal já, ele só foi ver quando estava bem adiantado, que já não deu para fazer mais nada. Ela, infelizmente, faleceu, mas ela, o filho enfermeiro, Nossa. ela nunca tinha feito. Teve os bebês, teve os filhos e tal. E nunca se ela cuidou, Ela né? não ia no médico. Cultural. Porque ela tinha vergonha. A própria questão agora, né, me lembrei, quando surgiu o programa de dignidade menstrual, de distribuição de absorventes, enfim, né, a gente encontrou resistência, e até antes na assistência a gente já tinha um programa, né, municipal, né, para distribuir, e de mulheres que não usam absorvente, que ainda usavam e que a gente teve que fazer um trabalho em parceria até com a saúde também para conseguir introduzir o absorvente. Então, para mim, isso era uma... A gente acha que é muito distante, Eu né? achava assim que era muito distante e é uma realidade não ainda, né? Eu e a doutora, a gente vê isso direto, né, doutora, agora... A gente vai orientar o básico, né? É. Eu falei para uma menina de 15 anos, eu nunca me esqueço disso. Ela veio encaminhada para mim e a gente estava conversando e como profissional a gente também muda o perfil com a sensibilidade. Isso é verdadeiro, a vida traz isso. E ela tinha um sífilis positivo ali, uma IST, né? É algo muito comum, infelizmente ainda. É igual quando a gente diz assim, a mulher que engravida é porque quer. Calma, gente. Eu estava falando com ela sobre o que ela usava quando ela estava em período menstrual, que tinha OB, que tinha os absorventes menores. Ela falou, o que é OB? Então, assim, ela tem 15 aninhos ali, ela já é de uma época totalmente digital. Mas é o tempo que a gente vai ter de conversar sobre isso, porque parece tão simples. A fragilidade de uma pessoa não pode ser algo que a gente precisa generalizar mesmo. Eu poderia ser uma profissional que julgaria ela ali diante de mim pelo diagnóstico dessa sífilis e como assim? Calma, gente, eu perco ela ali mesmo. Eu perco o segmento dela. Então, o profissional de saúde, o profissional, a linha de frente precisa, porque a linha tênue do ser humano de julgar as coisas, né? É muito grande. Então, isso a gente vê ali, né? Às vezes a vergonha dela se expor pra gente.
é muito mais difícil para ela chegar até nós como profissionais de saúde e expor algo do que o que ela vive. Como eu vou contar isso para outra? Como eu vou dizer para ela que eu passo por isso ou que eu tenho isso? Eu e a Rô já pegamos situações assim absurdas ali que a gente presenciou de uma senhorinha mesmo, né? Com corpo estranho e região vaginal há anos ali. A gente não sabe desde quando, então, por vergonha, por vergonha de falar. Morava com o filho, não conseguia ter essa forma de conversa e chega até a gente, assim. Então, quanto custou para uma mulher procurar outra? Para chegar até ali, né? E agora, como ela chega, né, doutora? Isso. Essa mudança de... Isso, ela teve uma mudança. O que aconteceu? Eu creio que ela achou que nós iríamos, tipo... Julgar ela, criticar. Né? E não, o que nós fizemos? A gente abraçou ela. Né, doutora? Colocamos ela, conversamos com calma, né? Então, tipo assim, e agora ela chega sorrindo, ela vai lá, ela quer fazer o exame, ela quer conversar. Então, assim, a gente vê a diferença. Isso é dignidade, né, Dignidade. gente? E eu creio, assim, que hoje, nós da área da saúde, né? Eu digo a Rita, porque a Rita é da área da saúde. A doutora, né? Querendo ou não, a gente tá nesse meio. Eu faz 26 anos, gente. Então, eu falo assim, não sei fazer outra coisa. Eu não sei vender roupa. Então, a gente é um abraço. É um olhar nos olhos, Tati. Entendeu? É um acolhimento. É um acolhimento, entendeu? Né? Então, é diferente. Você diz assim, oi, bom dia. Falei um bom dia. Como que a senhora está? Lembra, doutora? Ela começou a chorar. Entendeu? Então, aquilo também traz pra gente algo que emociona a gente também, né? Abracei ela, falei, calma, vai dar tudo certo, eu e a doutora estamos aqui para atender a senhora, né? Então, é isso. E, às vezes, não é medicamento. Às vezes, é só um abraço para uma mulher. Colo, né? Que ela colo. Precisa, né? Porque é aquilo, a mulher é isso, a mulher é isso, a mulher, né? E, às vezes, a gente coloca, assim, uma capa de Mulher Maravilha. Eu ganhei uma xícara, que eu era... Uma xícara, né? Escrito Wonder Woman. E era da Mulher Maravilha. Eu falei assim, quero ver onde que eu tô me enquadrando nessa xícara. Né? Mas não é, a gente é mãe, a gente é pai, a gente é de tudo, né? Sim. Eu pego minha filha, igual esses dias eu cheguei no evento, gente, só que ela saiu do positivo 6 horas da tarde, aquele trânsito, e ela tinha vôlei às 19, e eu tinha um encontro às 19, eu falei assim, meu Deus do céu. Eu falei assim, eu não sei se eu vou pela marginal, eu não sei se eu venho por aqui, aonde que eu vou conseguir chegar lá mais rápido para eu conseguir chegar no evento. Deixar ela e depois eu falei, meu Deus do céu. E o banho? Mãe, cadê a minha joelheira? Cadê minha joelheira? Cadê meu manguito? Sei lá o que é isso? Eu falei assim, Laura do céu. Então, assim, a doutora sabe das minhas perrengues com a Laura, né? Então, assim, não é fácil. E a gente corre pra lá, busca, pega, leva. Porque ela também é meu tudo, né, gente? Então, minha jogadora de vôlei, ela deu incentivo e não sei o quê. E agora vai jogar na cidade pra competir na seleção. Meu Deus do céu. E o coração orgulho. Ju do céu. Porque daí agora vai o quê? Vai ficar fora, vai jogar. Então, assim, é N coisas. E mas é o sonho dela, né? É o sonho dela, adora. Né? Respeitar ela ama os sonhos deles, né? E eu respeito. E igual eu falo que minha mãe sempre deixava o que eu queria fazer, gente. Eu fui pro convento, eu tinha 15 anos. Vai lá e veja. Né? Vai lá e veja. É isso mesmo que você quer? Então, não é não, mãe. Eu não vou ficar lá. Então, mas volta talvez pra se você casa. não tivesse ido, você carregasse essa frustração, É. né? Agora eu quero sair de casa. Então vá sair de casa, vá trabalhar. E depois voltei de novo para casa dos pais, né? Então é isso. É o ser mulher, é aquela mulher de força, de coragem, de correr atrás. E é isso que a gente... muita pauta para nossa conversa aqui. Porque amanhã marca mais um podcast de aí. Mãe, se a gente começasse a falar de mãe, eu já ia falar que a mãe é um casulo. Eu me fecharia lá dentro, não deixaria sair nunca mais. Mas assim, gente, vou caminhando para o final. Isso. Agradecendo imensamente a presença de todos vocês. Queria uma palavra de cada uma para a gente finalizar. Quero agradecer mais uma vez a Ju, a Sensupeg, que além de
fornecer a sala aqui para a gente, confortável, tranquila, sem barulho, sem nada. Agradecer o John também, que veio. Aliás, além da Sensupeg oferecer a sala, a Sensupeg ofereceu o nosso café. Isso, café de hotel. Muito bom. Um café de hotel, como diria. Não. Um café de hotel. Muito obrigada a Ju, aos parceiros da Sensupeg. Ju, maravilhosa, muito obrigada também. Ao John, que é do nosso canal Versão 90. Versão Mulher está dentro do canal Versão 90. E o John aqui, esse cara super especial que está ali na técnica, trouxe todo o equipamento para cá, não se pesou, montou tudo. Muito obrigada, John, valeu mesmo. E o Thiago está aqui fazendo as fotos também para a gente, depois ele vai disponibilizar. Mas antes de finalizar, mais uma vez, muito obrigada a todas, mas eu quero uma palavrinha de cada aí de incentivo às nossas mulheres, de apoio às nossas mulheres, principalmente porque esse é o mês que deve ser de luta e resistência e um pouquinho de cuidado, autocuidado também, né, de olhar para dentro de si. Queria uma palavra de cada uma de vocês. Eu quero finalizar agradecendo muito, até porque você falou, nossa, eu estava pensando na tua agenda, mas a gente abre a agenda para situações especiais, né? Que bom. E a gente falou tanto aqui de dividirmos e nos ajudarmos, hoje uma palavra tão em voga, sororidade, né? Mulheres fortalecendo mulheres, né? Então, sempre que você quiser, Tati, eu venho com o maior prazer. Foi uma manhã de carinho para mim. Que lindo, até eu brinquei obrigada. com o Pedro quando eu dei com aquele café ali. Eu falei assim, não estou acostumada. Estou acostumada porque eu estou num terreno muito árido, né? Eu trato, na grande maioria, com homens, né? E muitas vezes eles esquecem, né, que a gente gosta de ser bem tratada, que a gente gosta de um mimo especial. Não tem mulher que não goste. Por mais que a gente tenha que, muitas vezes, nos mostrar fortes para ser respeitadas, mas não fugimos da regra de gostar de momentos como esse. Sim. Obrigada pela divisão, por tudo que nós falamos aqui. E se eu pudesse deixar alguma mensagem, acreditem em vocês mesmas, mas acreditem mesmo, sabe? Peguem o seu sonho. Diz que o pior ladrão é aquele que quer roubar o nosso sonho. E muitas vezes eu sempre falo assim, que Deus abençoe o sonho do teu coração, que só Ele conhece, né? E que você traga para fora e vá atrás dele. Você é capaz, né? Você tem condições, né? Todo dia eu peço que Deus me fortaleça para o dia que eu vou enfrentar. Eu sei que não é fácil e Ele não tem desassistido, né? Ele tem fortalecido. Acreditem em vocês mesmas. Acreditem naquilo que vocês podem deixar para seus filhos, para os seus netos, para a sociedade. É bom a gente passar nessa vida e deixar uma marca, né? É o que vale. Então, que tenhamos mais encontros como esse, Tati. Que bom. Agradeço cada companhia especial aqui, aos meninos que deram todo o suporte, ao Pedro, que deu uma estrutura. Eu brinquei realmente um café da manhã de hotel. Amanda, minha amiga, companheira, meio que uma filha de vida que eu encontrei, e está carregando a Marina ali, uma nova vida, né? Então, que a Marina venha muito abençoada, viu, Amanda? Que encontre uma sociedade mais acolhedora, tá? E fica aqui o meu abraço, o meu carinho, e contem comigo de forma incondicional. Muito obrigada. Doutora Anne. Meninas, além desse agradecimento, né? Obrigada, prefeita, tá? Obrigada, Tati. Obrigada, meninas. Eu vejo assim, a sensibilidade da mulher. Quando eu cheguei ali, e a prefeita falando sobre ontem e o evento, ela falou muito mais sobre contextos, se importando com a mulher em si, do que qualquer outra coisa, viu, prefeita? Então, assim, hoje eu vejo, a gente precisa ir para frente do espelho, se confrontar e ver o além nosso, mas também a gente fazer isso com a próxima. Uhum. Poxa vida, além disso, do que hoje ela representa na sociedade, ela é uma mulher também. Eu também vivo as lutas dela. Eu também tenho que lutar as lutas dela, né? Então, eu acho que essa engrenagem, né, isso é bíblico, até a gente fala que o ferro afia o próprio ferro, né? Isso está em Provérbios, né, Rô? Então, que Deus faça disso algo muito na nossa prática feminina, porque a gente vai aprender uma com as outras todo o tempo, né? Então, muito obrigada, eu me sinto muito honrada, eu não tenho muito hábito de sair e me expor, eu falo, a Tati, ela consegue isso de mim, porque eu sei que custa para ela estar à frente das coisas, porque ela passa por cima disso, né? Apesar de se comunicar muito bem, ainda mostra uma fragilidade, assim, para ela é penoso viver
algumas situações, mas ela nunca deixou de estar e fazendo com muita qualidade, inclusive, né? Obrigada. Então, toda a minha admiração, estou de bom dado com vocês, tá? O que Obrigada. precisar, a Gide está à disposição. E obrigada, prefeita, tá? Nossa, é um Obrigada, prazer, obrigada por nos representar como uma mulher que é desnudamente tudo um pouco, né? A linha de frente, mas também a esposa, a avó, né? Porque a neta, ela vai te olhar como vovó. Apesar da prefeita, ainda é minha vovó, né? Isso é muito bom. Temos os olhos, a Rô tem a Laura olhando ela como mãe, né? Então, assim, a gente somos pessoas observadas e também temos carinhos pelos papéis que representamos, né? Verdade. Que a gente se entenda dessa forma, né? Um prazer. Foi nosso. Bom, Tati, vou me dirigir a você primeiramente porque você é uma pessoa que passa confiança pra gente. Eu adoro quando você tá lá nos eventos. Que bom, Né? Eu falo, a voz, né? Enfim, eu quero agradecer imensamente o convite. Me senti assim super feliz de estar aqui hoje, né? Você assim, você sabe que eu amo a tua mãe, né, Tati? Sim. Reparte ela comigo. Tá, mas meu muito obrigado mesmo. Rita, minha inspiração. Minha inspiração, vamos juntos. Em nome de Jesus, vamos, né, fazer. Doutora, você sabe, te conheci há pouco tempo, né? Eu saí de uma UPA e fui para uma clínica da mulher. Olha a diferença, né, gente? Olha o palco totalmente, né, diferente, mas foi um presente de Deus te conhecer, tá? Eu amo estar lá trabalhando com você. Eu sempre falei, se desse, a gente fazia procedimento todos os dias. Falei ou não falei? Mas é isso, né, doutora? Estamos aí na saúde, sempre se doando. Você é espetáculo ali, tá bom? Você brilha sempre. A Flávia, muito obrigada também. Aí, né, a assistência social carregou a gente trabalhou junto, UPA, assistência social, e aquele, né, a gente tinha molejo para lá e para cá, então Não dá para ficar separado. não. Eu acho que nós, né, nós somos um eixo e uma equipe que um precisa do outro, né? Verdade. A Ju é uma pessoa, nossa, meu Deus, se eu pudesse ir em todos os seus teus eventos, bora, né, Ju? Falta tempo aí, mas a gente vai se ver. Vamos ter que ir lá para Ponta Grossa junto com ela, né, Rita? Vamos ter que ir lá. Mas, muito obrigada a todas. Eu deixo, assim, a todas as mulheres que sejam lutadoras e, acima de tudo, são vencedoras, né? Vão ser, sim, em todos os sentidos. Na política, sejam audaciosas, como eu fui, a Rita. A gente tem que ser audaciosa, né? E vamos ter fé que a gente vai chegar, né? Numa luta constante, as nossas vidas. Temos os nossos baixos, altos e baixos, mas não podemos perder nossa fé. Um abraço a todas. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um ótimo final de semana, né? E o sol está brilhando lá fora e vamos lá. Vamos lá. Então, hoje eu me sinto a pessoa mais abençoada aqui dessa mesa, né? De poder trazer aqui na nossa casa mulheres que nos inspiram verdadeiramente com cada história. Olha, foi uma honra aqui te conhecer, Flávia e doutora Nelise, né? Quero me aproximar mais de vocês. A Tati, né? Minha antiga amiga de muitas estradas, né, Tati? A nossa prefeita, que orgulho que eu tenho de tudo. Eu já era muito fã do Dr. Eros, né? Mas te conhecer, Rita, assim, eu me sinto assim tua melhor amiga, mesmo não estando com você todo dia. Quando ela vai nos meus eventos, nas minhas palestras, na igreja, assim, eu falo, ai, nossa, ela veio. Nossa, eu fico assim, sabe, me sentindo assim muito abençoada, pertinho dela, assim, é um cuidado que ela tem, ela olha com amor. E, Rô, nós temos que nos unir mais, né? Para fazer essas mulheres alavancarem nas suas carreiras, né? Aqui a Faculdade Senspeg está já há 13 anos aqui na região e agora a gente tem aqui o Polo, eu e o Pedro estamos de mãos dadas aqui para levantar outras mulheres, porque se tem algo que ninguém pode roubar da gente é o conhecimento. O conhecimento, ele é libertador. E eu estou aqui, ainda estou aqui, para ajudar vocês, né, na formação acadêmica, para ajudar vocês a alavancarem nas suas carreiras pessoais e profissionais. E não importa onde você parou.
esse é o nosso mês, o mês de março é o mês da mulherada. E sempre há tempo para recomeçar. Sim. Contem comigo. Flavinha. Então, só agradecer novamente a Tati pelo convite, a cada uma de vocês, né, por esse momento que nós tivemos. Foi muito gostoso, poderia ter todo sábado, até porque teve muito assunto aqui, né, que a gente muito poderia ir, bom. né, que a gente poderia ir abordar em outras situações. Então, só agradecer mesmo. Eu acho que o que fica, né, desse momento aí é para que a gente continue tendo coragem aí para os embates, para os desafios. Eles não são fáceis, né? Até a Rita ali, a minha inspiração, a coragem, né, a determinação que ela tem. Eu imagino o quanto de desgaste, eu imagino que a conta deva ser bem alta, né, Rita? Mas eu entendo que é necessário, né, se a gente quiser de fato ter alguma mudança, ter alguma, né, a gente não pode se acomodar, não pode desanimar, mas que a gente não perca também a sensibilidade, que a gente não perca, né, o olhar acolhedor, a sororidade, né? Então, acho que fica isso aí de mensagem, né, para nós hoje. Meninas, a honra foi toda minha. Eu tô até emocionada, porque só que eu estou fazendo muito feio ultimamente, eu ando chorando demais. Mas eu fico muito emocionada mesmo de ter vocês e por esse apoio que, para mim, é muito especial mesmo, muito. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Eu espero que a gente consiga se reunir mais vezes. Em outros momentos, abordar outros assuntos, falar mais sobre política, falar mais sobre engajamento, falar sobre saúde. Fala mal do marido. Falar mal do marido. Não posso fazer isso. Talvez a gente não coloca no ar isso. Mas a gente fala assim, se reúne. Vamos cuidar umas das outras. Eu acho que isso é importante. Importante para nós e importante para quem nos acompanha também. Então, muito obrigada. Um beijo para todas. E um beijo para vocês também.